nós estamos, então, creio que nessa noite a gente conclua, né? O que me perturba um pouco é a ausência de muitos alunos. Eu confesso que é desanimador, né? A gente prepara a aula, e principalmente nós estamos tendo um nível aqui universitário, né? A história da igreja, né? Que tomou tanto tempo, né? Nós estamos tendo um nível universitário, que você vai ter aqui de dados e informações, que nós temos tido. São dados que você não vai encontrar nos livros, a não ser que você vá procurar no profundo. Então, eu sempre proponho a trazer mais do que nós temos aí básico, médio, né? E confesso também que a minha preocupação é com aquilo que nós vamos assimilar na formação, né? Tenho muita preocupação quanto a isso, porque eu gosto de que a gente possa aprender um pouco mais. Estou com a voz bem gravada, a gente pregou o final de semana inteiro, e aí eu estou quase sem voz, hoje até quase ia pedir para cancelar a aula. Mas como há uma programação já para os próximos módulos, então eu espero que você que assistindo em casa possa aprender também com a gente. Nós estamos indo para o finalzinho, né? Eu quero recomendar um livro antes de mais nada, né? Falar que nós temos as Bíblias aqui, mas eu nunca falo, né? Mas essas Bíblias vão comigo, voltam comigo no meu carro. Eu tinha algumas aí já. Bíblia Letra Gigante, Arco Cristã, com aquele negócio de achar aquele marcadorzinho para achar, assim, muito boa. R$30, não encontra lugar nenhum esse preço aí. O livro que eu quero recomendar hoje é de Jonathan Edwards, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. Só pelo autor já vale a pena você ter. Só pelo autor. Jonathan Edwards, um dos grandes avivalistas do século XVIII, cara que fez aí um trabalho gigantesco. Era um homem que ele era tão magro, mas tão magro pelo jejum que fazia, que a aparência dele era, segundo os escritores, afirma que a aparência dele assim, era até, me fugiu o termo, assim, uma pessoa tão magra, cadavérica. Porque ele fazia muitos jejuns e às vezes ligava um jejum com o outro. Mas quando ele pregava, irmãos, esse é o autor daquela pregação, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado, que muitas vezes já ouviu falar quando as pessoas se agarravam nos bancos de medo de cair no inferno, e eis que o inferno está com sua boca aberta, pronto para devorá-los. Era um homem tremendo, era um homem que era alto, magro, né? Mas um pregador tremendo, um dos grandes avivalistas, e livros dele eu li poucos, porque ele não escreveu muitos mesmo, mas aqueles que escreveu têm um conteúdo muito bom. Esse é um livro curtinho, não sei quantas páginas tem. Olha, deve ter 100 e poucas páginas, 141 páginas, nem parece nem tanto, né? Esse aqui é da biblioteca pessoal da minha filha, inclusive. É um dos livros que eu quero ler agora. Muito bom esse aqui. O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. Né? Muito bom. Gente, vamos lá, nós estamos aí concluindo então o nosso assunto de igreja. Eu quero terminar antes, assim, hoje, porque a gente tem toda uma programação de semana e é bem corrido, e eu quero concluir que os irmãos possam ter sequência também aos próximos assuntos, aí, aos próximos temas a serem abordados. E nós concluímos na aula passada, a gente estava falando aí sobre qual é a página que vocês estão aí, irmãos? Acho que é a página 140, né? A gente está falando aí sobre esse momento de reforma protestante. A gente falou sobre a reforma protestante, né? E a reforma, só para ver alguma coisinha, falando sobre a reforma protestante, a gente vai falar aí sobre esse momento, né, em que há esse grande estouro, estupim da reforma, né, na Alemanha, com Lutero, aquela questão toda, aquela venda de urgência, enfim, dali vai tomando proporções gigantescas a reforma, e aí vai chegar aí a Suíça com o Tyndale, com a reforma anglicana, quando Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, não por convicção religiosa ou filosófica ou teológica, mas para casar com Ana Bolena e poder se divorciar de Catarina de Aragão. E aí depois, então, o Ulrich Zwingli, que é um dos grandes reformadores que não aparece muito no nosso contexto de história, mas que faz presente, é um dos grandes teólogos da época, que junto com Calvino vão mudar a história da Suíça. Irmãos, infelizmente, olhar para a Suíça hoje e ver o que a Suíça transformou é deprimente. A Suíça foi o grande quartel-general da reforma. Porque os demais países foram, porque a Suíça, irmãos, se você for olhar no mapa, eu vi esses dias atrás o pessoal vendo os queijos dos Alpes suíços, né? Como é que é feito lá, e aí o cara estava em cima de uma montanha assim, e a gente imagina a Suíça, imagina o que, irmãos? Um bigodudo, né? Parece um alemão, é um suíço, né? Bigodudo, né? Com umas cabras, com as 4 patinhas em cima do pilarzinho assim, porque a Suíça são montanhas, e o cara estava lá e disse, aqui é a Suíça. Ali, naquele monte, é a França. Ele vai dizendo as demais nações, irmãos, era assim, cercadinho assim. Porque é um país que não tem muita extensão territorial, é um país muito rico, né? Também tem os maiores bancos, né? Os maiores depósitos de dinheiro, talvez, ilegais do mundo. Então, lá. Mas a Suíça foi o quartel-general da reforma. Porque dali, na Suíça, quando Calvino vai até a Suíça, Calvino quer ser um pregador, um ensinador e tal, e quando vai até a Suíça,
ele cai nas mãos do pastor que está ali e diz, você fica aqui comigo, Calvino, me ajuda. E Calvino diz, não, eu preciso ir avante, eu preciso viajar. Ele diz, não, tu fica aqui, se tu não ficar aqui, eu vou orar para Deus te amaldiçoar. E ele fica ali. E ele respeitava o homem de Deus, fica ali, e ele, mais Zwinglio, faz uma reforma gigantesca, porque a partir dali começou, porque Lutero, irmãos, vem e escreve, e dá o fogo na reforma. Mas a lenha, para continuar queimando, é preciso criar uma bagagem teológica. E se você olhar para Lutero escrevendo, e se você ler as 99 teses, vai ver que é um padre escrevendo. Você vai ver que é um padre, ele não fala sobre... Lutero não havia se convertido, não havia aquela luz da revelação que ele vai ganhar ao passar dos anos, quando ele se torna, mas logo depois ele morre. Né? Não permanece muito tempo, não dá tempo para ele projetar tudo o que viria depois. Era preciso que alguém desse sequência uma bagagem maior. E aí vem Zwinglio junto com Tidei, junto com João Calvino, que João Calvino é a estrela da alta reforma, né? Eles vêm, irmãos, com fogo teológico, com condição de defender o que eles tinham, porque eles já não são mais padres formados, já são reformados, já são cristãos reformados, formados em teologia, formados na filosofia da época, ou seja, eles tinham bagagem e condição de rebater. Então vem esse grupo ali, não foi a hora que ele rompeu mesmo. E aí eu falei, por que da reforma protestante? Por causa que quando Lutero ele é julgado, né, na dieta de Worms, por Henrique VIII e o Papa Leão X, quando ele é julgado naquele momento histórico, ele vai dizer aquela frase, né, se tiver que morrer, né, se você não me provarem por dentro da Bíblia que eu estou errado, não é lícito o homem negar a sua própria consciência. Se for assim é que eu fico, que me estabeleço, se tiver que morrer, que Deus me ajude. E aí ele é excomungado pelo Papa, ele sai dali com uma carta de morte sobre a vida dele, qualquer um que matasse na rua. É um milagre de ter saído do palácio, porque só saiu porque o rei Henrique VIII estava lá, senão ele não tinha saído nem vivo de lá, irmãos, porque ia ser uma execução. Então o Carlos V não podia conviver com aquilo, porque ia quebrar a lei. Né? Mas religiosamente falando, fora do palácio, qualquer um que pegasse e matasse Lutero, ele ia ser inocentado da culpa. E aí ele é sequestrado pelo seu primo Ferdinando, que era um príncipe da época, depois queria muito subir ao trono, leva Lutero para casa, esconde ele lá, e lá Lutero escreve. Mas aquele fogo era para ser continuado, e nós falamos aí que ele vai espalhando. Henrique VIII promove aquela dissensão na Inglaterra, não era uma reforma teológica, mas ele põe para correr todo mundo que era da Igreja Católica, quem quisesse ficar cristão que ficasse. Inclusive aconteceu um fato agora há poucos dias atrás, né, que o capelão da Rainha Elizabeth, que era uma das maiores autoridades da Igreja Anglicana no mundo, né, claro, na Inglaterra, que é a igreja oficial do reino, do império, né, o capelão da Rainha Elizabeth se converteu ao catolicismo. Um dos teólogos mais respeitados do meio protestante. É o fim do tempo mesmo. É o fim dos tempos. Um dos teólogos mais respeitados é aquele cara da frase, né, que o homem pregador do século XXI precisaria ter uma das mãos a Bíblia e na outra o Jornal de Amanhã. Eu, inclusive, estava gravando aula ontem para a Academia FAESH, estava gravando a aula lá e eu ia citar e não citei o nome dele. Não citei porque não dava mais para citar. Citei a frase, mas não citei o autor, né? E ele, infelizmente, se transferiu para a Igreja Católica, foi recebido já no sacerdócio católico, né? Então, para mim que nós estamos, né? Pois, essa é nova, né? Se você buscar lá capelão da Rainha Elizabeth, buscar no Google capelão da Rainha Elizabeth, se transfere para o sacerdócio católico, você vai encontrar lá. É frustrante. Ele é o capelão da Rainha, o pastor da Rainha, né? Então, Deus tem misericórdia. Deus tem literalmente misericórdia, né? E ele vai lá e defende porque ele se transferiu para lá, para o catolicismo, né? É um retroceder. Isso é gigante, irmão. Isso aqui é últimos dias. Atentemos até para esse frio que está vindo aí, irmão. E os poderes do céu serão abalados. Isso aí é últimos dias. E essa reforma vem se espalhando, né, através de todos esses caras que vão dar os nomes estão cada um aqui no nosso livro, que vão dar um gás gigantesco até chegar ao Brasil. Até essa reforma chegar ao Brasil, espalhou-se pelo mundo. Ninguém mais conseguia segurar a praga protestante. E com base nisso, aí nós vamos ver que em 1545 até 1563 acontece o Concílio de Trento. Olha o tempo que isso levou. Nesse Concílio de Trento, a Igreja Católica se levantou por quê? Para fazer um concílio contra a reforma. Porque tem a reforma, agora tem um concílio. O Concílio de Trento foi conhecido como concílio contra a reforma. Foi uma forma de eles pegar e padronizar de novo o catolicismo e ter base para defender contra o que o protestante estava pregando. E aí, irmãos, eles colocaram lá a autoridade de variabilidade papal, o Papa falar é lei, né? A doutrina do purgatório, a excomunhão dos hereges protestantes, ou seja, não, tinha caça às bruxas, mas agora caçar os protestantes ou hereges. E aí depois, o Tribunal da Santa Inquisição
Nesse tribunal, os crentes eram presos, eram julgados sem direito à defesa, exceto se negassem a fé em Cristo, se amaldiçoasse o que eles acreditavam naquele momento, porque não podiam amaldiçoar Cristo, porque seria um pecado contra o catolicismo, mas eles tinham que amaldiçoar o que eles viviam. Então não tinham direito, porque o crente fosse falar e provar que o católico estava errado, né? Então eles eram julgados, eles eram enforcados, eles eram arrastados de cavalo, as suas propriedades eram tomadas. Perceba, nós retomamos a uma perseguição romana. Se você lembra quando a gente falou da perseguição romana, volta ao mesmo estágio de novo. O que eles tinham, as casas eram queimadas, as propriedades eram leiloadas e doadas para a Igreja Católica. Então, quer dizer, eles começam nessa reforma, e isso aqui vai chegar no Brasil também, irmãos, né? Vai chegar no Brasil. E o grande nome deste momento é Inácio Loyola, que é o cara que lidera a Companhia de Jesus, né? Que é os jesuítas. Aí eu falei esses dias que o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta da história, né? Então não nos assustemos com nada, aí porque está no sangue, né? E agora chegando na Guerra dos 30 anos, a gente passou aí falando sobre a reforma, falando sobre a contra-reforma, e aí nós precisamos entender algumas coisas. Olha, eu vou passar alguns dados para vocês, se você quiser copiar seria interessante. A contra-reforma acontece no Concílio de Trento, eu coloquei a data aqui, 1500, vamos colocar 1563, né? 1563, é isso, é a contra-reforma. Aí, nós temos aqui, irmãos, em 1555, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, Paz de Augsburgo. Faltou um 5. Estou comendo um 5 aqui. A Paz de Augsburgo. Augsburgo. Deixa eu ver como é que escreve isso aqui. Burgo. O que foi essa Paz de Augsburgo, irmãos? A Paz de Augsburgo, então, o que foi a Paz de Augsburgo? Foi um tratado assinado entre as nações, entre os reis da época na Europa. Por quê? Essa perseguição aqui vai começar a matar muita gente, irmãos. Foi sangue derramado em todos os países do mundo, aonde chegasse, a Inquisição chegasse. Lembra que eu falei? Agora tem reis, mas a religião ainda que manda. 70% do que tem de espaço pertence à igreja. Então, por que lá é chamado Carlos V na dieta de Worms? Mas quem manda é o Papa Leão X. Porque a Igreja Católica tem maior poder, porque quem ordena os papas é a Igreja Católica, quem unge os papas é a Igreja Católica. E de repente, agora nesse momento, é assinada a Paz de Augsburgo. Por quê? Apesar dessa perseguição e mortandade, na Inglaterra tem Henrique VIII. Então, quem fosse para a Inglaterra tinha sossego lá, não tinha perseguição aos protestantes da Inglaterra. Então, nesse momento, histórico, pode chegar. Nesse momento histórico é assinado a Paz de Augsburgo. Guardem esse nome aqui. E essa Paz de Augsburgo quer dizer o quê? Paz de Augsburgo quer dizer o seguinte: um povo, um rei, um povo, um rei e uma religião. Ou seja, se o rei for católico, o povo é católico e a religião oficial é católica. Acabou. Se o rei é evangélico, o país é evangélico e a religião é evangélica. Quando é assinada a Paz de Augsburgo, eles escolhem então isso aí, né? Um povo, uma nação, um rei, uma religião. Essa Paz de Augsburgo, ela trouxe o quê? Um certo alento para os evangélicos. Porque a partir de agora, se o evangélico tivesse um país onde o rei era evangélico, então logo o país era evangélico e o evangélico não era perseguido. Então, aí foi dado um tempo. Porque nós temos que entender que nesse momento aí existe um império, nós somos numa passagem chamado Sacro Império Germânico, que era um império que cuidava de toda aquela região que dominava a Alemanha, a Boêmia, a região da Áustria, toda aquela região lá era dominada pelo Sacro Império Germânico. E o imperador do Sacro Império Germânico era católico. Então, perceba só, tem muita, irmãos, é um aglomerado de coisas, porque eles definem o seguinte, a partir de agora é o seguinte, o Brasil é evangélico, no Brasil tem um rei evangélico, a religião evangélica lá não pode ter católico, a partir de agora os católicos se arrancam de lá. Aí na Argentina é católico, na Argentina, eu coloquei para a Argentina, né, os irmãos, a Argentina é católico, na Argentina o rei é católico, eu sabia que os argentinos querem um rei, né, irmão, já viu esse artigo sobre isso? Os argentinos querem um rei, lá querem, porque a Argentina não tem histórico de império, de governo lá, né. Então eles querem um rei agora, porque eles vieram, né? Nós viemos, nós viemos do mato, né? O brasileiro, segundo aquele sábio presidente argentino disse esses dias, né? Que o brasileiro veio do mato, né? Que os indígenas vieram de onde? Vieram
Não, os demais vieram de um outro lugar, no Brasil vieram do mato e eles vieram das navegações, né? Eles têm sangue, eles não têm sangue de desbravador, né? Não tem nem história de império, mas eles querem formar um reino lá, querem formar um reino. Não está suficiente para formar um reino, né? Mas outra aula nós falamos sobre isso. Pois é, né? Aí tu percebe que o cara mais importante da história da Argentina era um viciado, né? Então você percebe que ele está bom, né? O maior ídolo da Argentina era um viciado, então deu para bom. Olha só, não falando dos mortos, mas enfim. A nação, os raços, né, dizem mais, né? A paz de Augsburgo, então, oficializa a questão. Um rei, uma nação e uma religião. Logo, se você fosse católico, você deveria procurar um país. Você tinha ali, vamos dizer, tinha ali uns 3 meizinhos para se adequar. Até aí tudo bem, aí você vai dizer, não, mas só que nesse meio tempo, mesmo assim, com essa paz que existia nesse momento, na Inglaterra tinha um rei chamado Henrique VIII. A Inglaterra e a França estiveram sempre ligados por parentesco. E na França havia um rei também evangélico, porém esse rei é substituído por uma mulher chamada Maria Tudor. Maria Tudor. E Maria Tudor também foi conhecida como Maria Sanguinária. Maria Sanguinária. Para você ter ideia, na noite de... Eu acabei não pegando a data certinha, mas na noite chamada... Alguém já viu falar sobre a noite de São Bartolomeu na França? Alguém já viu um quadro lá de pessoas penduradas pela janela e tal? A noite de São Bartolomeu na França, porque Maria Tudor, o antecessor dela era evangélico, então recolheu todos os cristãos evangélicos que tinha próximo, veja bem, isso aqui, irmãos, é muito próximo os acontecimentos. Então, quando é a paz de Augsburgo, o pessoal, os crentes começaram a fugir para os países que eram evangélicos. Só não entendi uma coisa, tá certo? Quando a Contra-Reforma, o Concílio de Trento terminou em 63. Isso. Mas daí a paz de Augsburgo foi no meio do Concílio de Trento? Exatamente, porque a perseguição, porque veja bem, quando eles se reúnem aqui para definir as questões, a perseguição já estava já começa. Tá. Tipo assim, se você vai ver, quando o Brasil é descoberto em 1555, por exemplo, é assinado, em 1500, né? Em 55 é assinado no Brasil. A gente vai chegar, não vai ter tempo de chegar, mas enfim, era no Brasil, escrito no Brasil, perdão, o Tratado de Paz, o Tratado de Fé da Guanabara, no Brasil. Isso em 1555. Em 1555 está terminando a Guerra dos 30 Anos na Europa. No Brasil estão matando cristãos ainda. E lá na Europa está sendo assinado a paz de Westfália, está terminando lá o conflito lá entre evangélicos e católicos. Ou seja, irmãos, é o que eu vou falar agora. Você percebe que os fatos são muito próximos? Porque nem havia acabado o concílio, aí já estão matando, irmãos, não é pouca gente, é muita gente. Mas aí, com o Tratado da Paz de Augsburgo, reina a paz dos países evangélicos. Só que aí tem um problema. Na França, quem assume depois, me fugiu o nome do antecessor dela, quem assume é Maria Tudor. E Maria Tudor é uma extremista católica. É o oposto do antecessor dela. E ela vem, irmãos, ela tem um reinado, tanto é que é conhecida na história como Maria Sanguinária. E nessa noite de São Bartolomeu, que você pode procurar no Google, você vai encontrar na noite de São Bartolomeu, tem uma pintura, inclusive, fez sobre isso. Na noite de São Bartolomeu são mortos de 5 a 30 mil huguenotes. Huguenotes eram o quê? Eram então como se fossem calvinistas, eram puritanos que não eram conhecidos como evangélicos. Então, logo, se o país permitia evangélicos, mas eles não eram nem evangélicos nem católicos. Eu li sobre isso hoje de tarde. É? Pois é. Eu estava procurando para fazer a prova e eu li sobre os puritanos. Eles não eram tidos nem como evangélicos nem como católicos. E por causa disso foram mortos de 5 a 30 mil em uma noite. Perceba isso, e isso já tinha assinado o Tratado de Augsburgo. E aí Maria Tudor vem, mata, mas quis, como diz Hernando de Anópolis, quis a providência divina, que depois de Maria Tudor se levantasse, acho que é Leonardo, o evangélico, né, que foi o rei depois dela e que pôs paz na França. Mas nesse momento estão se matando adoidado. E aí, eu quero fugir um pouquinho aqui, quero correr um pouquinho para nós poder dar tempo de falar tudo. Enquanto isso, tem uma família muito importante que está presente até hoje, que é a Casa Real dos Habsburgo. Não é a mesma coisa, tá? Augsburgo, Habsburgo. Essa Casa Real dos Habsburgo é a Casa Real de Maria Tudor, que é a Casa Real também da família, como é que é o nome da família real brasileira? Bragança. Orleans e Bragança, né?
Orleans e Bragança. Quiser perguntar também, Emanuel? Oi? Não, se quiser anotar, se quiser anotar, se quiser anotar para anotar, pode anotar. É interessante, porque é uma linha de pensamento. Isso aqui porque a Princesa Isabel, ela é Habsburgo também, tá? E é aí que entra o que eu falo sempre do brasão brasileiro, né? Esse símbolo aqui, né, mais ou menos aqui onde vai o símbolo do Brasil primeiro, esse símbolo aqui é o brasão da família Habsburgo. É um brasão histórico, tem muitos Habsburgo ainda hoje, e essa é uma daquelas famosas 13 famílias que mandam no mundo, isso é real. Não estou falando que é real, que é a conspiração das 13 famílias. Estou dizendo que sim, a família Habsburgo até hoje, amém, é uma família importantíssima, presente no cenário mundial, tá? Exerce funções, e dessa família aqui vem a maioria dos reis históricos, tá? A maioria dos reis impérios históricos vem daqui, são parentes aqui, são ligados a essa família. Essa família aqui, irmãos, ela é a família do imperador do Sacro Império. Lembra que eu falei Sacro Império Germânico? É a família do imperador do Sacro Império Germânico. Só que eles levam muito a sério. Essa questão, veja bem, esse tratado assinado lá, beleza, acabou a perseguição, cada um vai para o seu país, aquela coisa e tal. Mas tinha um tempo só que a Boêmia, que era um país que pertencia para o Império Germânico, perto da Alemanha, a Boêmia era uma região, que tinha mais de 90% do povo que era crente. E aí os Habsburgo que mandavam no Império Germânico, vieram para o imperador e começaram a perseguir, vamos expulsar isso aqui, vão embora, sumam daqui, enfim, sumam do nosso país, vocês são evangélicos, vão para outro lugar. Só que 90% do povo era evangélico. Então, quer dizer, quando eles mapearam isso aqui, beleza, vamos separar um pouco a cada lado, mas ninguém pensou nisso aqui, que tinha muito mais crente em regiões. E aí, os boêmios não quiseram sair, o Boêmia era como se fosse um país, porque era um império, vários países, né? Eles resistiram. E quando eles resistiram, eles foram pedir para o imperador Ferdinando, né, que era o imperador do Sacro Império Germânico, foi pedir para ele, olha, é o seguinte, tem misericórdia de nós. Ele era Habsburgo, enfim, mas tem misericórdia de nós aqui, nós somos evangélicos. E isso que não deu muito ouvido para eles. E aí eles vão até o Palácio de Praga, deixa eu ver se é isso mesmo, eu estou tentando lembrar, até o Palácio de Praga. Esse povo, os boêmios, né, vão até o Palácio de Praga e jogam os ministros pela janela na lama. Isso aí também está retratado em um quadro. Jogam na lama, os ministros jogaram, o povo corajoso, né? E alemão ainda, irmão, né? Jogaram pela janela, só que daí, quando jogaram pela janela, explodiu a guerra, que era chamada de a Guerra dos 30 anos. Aí explode nesse momento histórico aqui, a guerra que vai durar literalmente 30 anos de conflito. E esta Guerra dos 30 anos, ela se divide em dois grupos. Que grupos? Parece dois times, né, de futebol. Né? A Liga Católica e a União Evangélica. Eu não estou brincando, é assim mesmo. União Evangélica e Liga Católica. E dali em diante era assim, irmão, quem não ajuda espalha, ou você é crente ou você é católico. Ali não tinha mais meio termo, você é crente, não tinha ateu, não tinha ninguém, você era crente ou era católico. Não tinha meio termo, então os caras que estavam meio perdidos, se jogavam por lá, que não é fácil. Tanto é que você vai ver que até os islâmicos lutaram junto com a gente. Quem virou na verdade a guerra para nós foi os islâmicos, né? Foi os árabes que lutaram a favor dos evangélicos. Eles tinham uma lembrança triste lá das cruzadas, né? Chegou a vez de nós dar um troco, né? Se juntaram os evangélicos e viraram. Quem ganhou a guerra para nós mesmo, meu Deus, usou os islâmicos para nosso favor. Então, né? porque mais do que qualquer coisa, mais que detestar o cristianismo, eles detestam a idolatria. Né? Então, para eles, é mais do que. Porque eles respeitam a pessoa de Jesus enquanto um homem puro, um profeta, né? Não respeitam jamais Jesus como a encarnação de Deus Pai, Deus Criador, não tem como aceitar isso para eles. Mas eles se unem de uma forma ou de outra, não sei por causa disso ou não. Ou se foi para dar o troco nas cruzadas, lá que eles levaram uma invertida lá e depois viraram a mesa, expulsaram os católicos de lá. Mas, em final das contas, se juntaram com os crentes, irmãos, deu uma coisa boa aí no final. Então, essa União Evangélica e a Liga Católica vão travar uma batalha grande em 3 etapas. A primeira etapa vai de 1618 até 1624. Esse momento aqui... Oi? Como é que é o nome dos dois times? Perdão, vou colocar o Dois times. É a União Evangélica. É a Liga Católica. Só falta... Não, a primeira vez que eu ouvi, eu disse, mas estão brincando com isso. O professor, não, é verdade mesmo. Liga Católica. Isso aconteceu, irmão. Isso aqui... Se não me engano, no filme...
num filme de Lutero lá, tem um filme, né, que fala da história de Martinho Lutero. Eu não sei se ele avança, mas eu me lembro de algo que fala sobre isso. Não sei se ele dá um pulo na história. Bem, sabe deu um pulo, realmente. Acho que depois do que acontece mais tarde. Ah, sim, que ele iniciou, né? E isso, irmãos, vai ser interessantíssimo, porque quando explode essa guerra aí, a primeira parte da guerra é só no Sacro Império. Aqui, esse momento aqui é só no Sacro Império. Sacro Império Germânico. Nesse primeiro momento aqui, é só no Sacro Império isso aqui. Ou seja, está na Boêmia. O pessoal da Boêmia, até então, os crentes estão olhando, observando distante, né? Porque a gente é assim, tem que não pegar não chegar no nosso jardim, está tudo de boa, né? E os crentes estão olhando distante, os reis evangélicos observando, porque lá tem 90% da Boêmia que são crentes. Então o povo não estava bem assim, irmão. Só que o problema foi que os outros países católicos se uniram. E aí, irmãos, aí foi para acabar, porque daí, imagina, tinha muito mais católico do que evangélico, irmãos. Isso até hoje tem. Então tinha muito, tipo assim, eles começaram a destroçar os evangélicos. E aí, então, é que vai, o que acontece? O rei da Dinamarca vai entrar na guerra, porque Dinamarca, Noruega e Holanda eram países evangélicos. Lembra que eu falei, esses países que tem aquela cruz, irmãos? A maioria são países evangélicos, os países têm a cruz na bandeira. E eles, a Dinamarca, a Noruega e os países nórdicos ali, né? E a Holanda, eles entram, Países Baixos, eles entram na guerra a favor dos evangélicos. Aí ganha outras proporções. Aí vai para o segundo momento. O segundo momento da guerra da Guerra dos 30 Anos, o segundo momento ele vai de 1624, né, onde nós paramos no primeiro momento, até 1629. E nesse momento é o que nós chamamos de período dinamarquês. Nesse momento aqui, é onde a Dinamarca, Noruega e Holanda entram na guerra. Dinamarca, Noruega e Holanda entram, e aí o que acontece? A gente começa a coisa a virar, porque aí são países que naquele momento também tem uma... Irmãos, eu não estou falando aqui de disputa teológica. Aqui é guerra mesmo, a gente morrendo aqui. Não é o embate teológico, um debate, não, é guerra, espada. E aí quando entram esses países aqui, irmãos, né, a Holanda... O que mais eu falei aqui? Noruega. Quando entram aqui, ganham outras proporções. Só que, como eu vou dizer de novo, os países católicos eram a maioria. Aí vai para esse momento aqui, nesse período dinamarquês, a Dinamarca perde muito, perde feio. Porque aí a guerra se trata dentro dos territórios dinamarqueses. E aí a Dinamarca perde. Nesse momento aqui, a guerra começa a ruir. Né? E aqui eu anotei um negócio aqui, né? A Dinamarca foram vencidos, os evangélicos são vencidos aqui. Aqui é uma grande derrota. Aqui podemos ter colocar uma cruz aqui, né? Aqui é uma grande derrota dos evangélicos. Se no primeiro momento os evangélicos dão um susto no Sacro Império, agora os evangélicos começam a ser derrotados. E aí, uma pseudo-derrota luterana, eles falam na época, os evangélicos protestantes falaram que naquele momento foi uma pseudo-derrota luterana, né? Em 1629, acontece uma coisa. Seu querido. 1629 é assinado o Edito de Restauração. O que foi isso? Já vou explicar. Por quê? Ao que tudo indicava, essa união evangélica tinha se acabado aqui. Porque quando ganha proporções maiores, que eles acharam agora vão perecer, se acabou em nada. Os evangélicos são derrotados ali. Então, a União Católica assina, com base nos reis imperadores da época que eram católicos, no Sacro Império Germânico, enfim, toda aquela questão forte que eles tinham lá, eles assinam o Edito de Restauração. Esse Edito de Restauração, ele anula a paz de Augsburgo. Ou seja, acabou aquele negócio de cada país uma nação, cada país perdeu uma religião, um rei, não, acabou. Voltou a ser como era antes. Eles esqueceram de combinar com os evangélicos, mas eles assinaram ali, e a partir daquele momento, irmãos, perante todo, e a maioria dos reis eram católicos. Então, eles ficam sem defesa, e eles assinam lá, e a partir desse momento eles anulam a paz de Augsburgo e volta a ser como era antes. O cristão evangélico fosse pego dentro do país, era morto e pronto, porque era herege. Acaba toda a diplomacia virou em nada de novo. Então volta a ter sangue correndo. E aí, tem um negócio que eu anotei aqui, o protestantismo estava derrotado, sem saída. Todos seriam julgados e condenados como hereges. Qualquer um que fosse pego, porque o refúgio que eles tinham era aqui, e agora foram derrotados.
Porque não era só os evangélicos derrotados, era o país derrotado, irmão. E todo país que é derrotado, ele se torna servo do outro. Então, a partir desse momento, eles não tinham mais, os evangélicos não tinham mais defesa. Deixa eu me perder na ordem cronológica das minhas folhas aqui, né? Aqui. Ô, pastor Ivanei, Sim, querido. o que está escrito ali depois de 1629? Aqui, edito de restauração? É, Edito de restauração, uma carta de restauração. Ou seja, restaurou-se aquilo que havia sido apagado, aquilo que havia sido escrito. Ou seja, acabou a paz de Augsburgo, que dizia que cada país tinha uma religião, tinha um rei, agora não existe mais. Agora voltou a ser a mesma coisa e, olha, vamos dar na cabeça dos crentes, acabou, vamos matar quem vier pela frente. E voltou a ser lei, voltou a ser permissão, vamos matar os crentes. Então, irmão, perceba que o negócio estava feio. E aí surge um cara na França, né? Olha que, por exemplo, entender um momento aqui. Em 1377, quando isso vai acontecer, 300 ou 600? 1300, perdão, não é que tem outro fato aqui antes. 1300, deixa eu só voltar um pouquinho para você entender. 1377, essa data aqui, lembra que eu falei dos dois papas que existiam? 1377, a moradia do Papa era em Avignon, na França. Tinha um Papa em Roma, lembra? E tinha um Papa que a Igreja Católica, vamos dizer que é o antipapa. Tinha um Papa na França, ele ficou 25 anos lá, a moradia do Papa na França. Ou seja, a França era um país católico. Depois vem os reis evangélicos, aquela questão, mas neste momento, quem governa a França é um rei católico. Quem governa nesse momento é um rei católico. O Papa passou 25 anos lá. O pai deu tempo para catequizar todo aquele povo. Aí depois vem a paz de Augsburgo e o rei é evangélico. O povo passa evangélico. Perceba a coisa como é que é, irmão? Todo evangélico. Beleza, quem não quiser mudar de país, passa evangélico. Pode ficar evangélico. Vem Maria Tudor, volta a ser católico. Vem outro de novo, volta a ser evangélico. Vem outro, volta a ser católico. Perceba que essa paz de Augsburgo não tinha nada de... Eles quiseram, irmãos, pôr pano quente no negócio. Vamos segurar porque está morrendo muita gente. Só que... Deixa eu apagar só qualquer data para lembrar esse fato. Por quê? Tem um cara na França, nesse momento histórico aqui, que é o primeiro-ministro da França. É um cara chamado Cardeal. Deixa eu ver se consigo escrever o nome dele. Richelieu. Richelieu. Isso, Richelieu. Que é Richelieu. Esse cara é o primeiro-ministro, é um frei católico, mas é o primeiro-ministro da França. É o conselheiro do rei. É um homem de importância muito grande. E esse, irmão, é um cardeal, é católico. É católico, né? Ou seja, nesse momento aqui, a reforma tinha acabado. A guerra tinha sido vencida, os evangélicos estavam mortos, agora estavam derrotados, agora que voltam a ser perseguidos sem nem cachorro, mortos por qualquer coisa, eram hereges, e agora, de repente, do nada, na França, Deus desperta um religioso chamado Cardeal Richelieu, que é o conselheiro do rei da França, e é também o primeiro-ministro da França. E o que ele faz? Ele convence, não se sabe como até hoje, convence o rei da França a entrar na guerra, ainda que indiretamente entrar na guerra a favor dos evangélicos. Agora perceba, irmão, Deus usando um primeiro-ministro, perceba isso, um cara que é um líder católico para entrar a favor dos evangélicos. Não tem lógica isso aqui, é ilógico. Fala, querido. Esse daí é o mesmo cara quando tu falou, me lembrei, é o mesmo cara dos Três Mosquiteiros. Ah, você assistiu aquele filme? Sim. Na verdade ele é livro. Ah, não é livro? Não, porque eu assisti o filme, é mais fácil. Fala que eu quero assistir também. Perceba só, ele vai entrar na guerra, ele vai convencer o rei da França a entrar na guerra, só que não diretamente. Não diretamente. E aí esse rei da França vai cutucar os seus aliados, e um deles é um cara importante que vai dar ênfase à terceira parte da Guerra dos 30 Anos, que é o rei da Suécia. Né? E entra aí o terceiro período. O terceiro período vai de 1630 até 1635. É um período mais curto, que é o período, o período sueco. Vai ter mais um período depois disso ainda? Não, esse é o último período. Mas daí não dá contando. 1635, de 1600... Mais uma coisinha aqui. Não, acho que é aqui mesmo. 1648. Que vai ser assinado a Paz de Westfália. Nesse momento histórico aqui, irmãos, o período sueco é o momento, é o último período, de 1648. Nesse momento aqui, a Suécia é derrotada e as forças católicas
naquele momento, irmãos, de uma reviravolta gigantesca, elas estão com força, com poder ainda, apesar das derrotas que tem, elas vêm com força, e aí vai surpreender o quê? Porque apesar de a Suécia ter entrado na guerra, não era suficiente para vencer. E aí o rei da França, que era tu já viu duas grandes forças fora da Alemanha naquele momento, Inglaterra e França, né? E naquele momento a França está ao lado da Igreja Católica. Não tem como primeiro um rei que é católico, uma nação que é católica, um primeiro-ministro que é um cardeal, que é uma autoridade da Igreja Católica, se levantar contra. E aí o rei da França vai entrar na guerra e vai virar de surpresa, porque ninguém esperava que fosse um rei católico. Ele entra na guerra e derrota as forças católicas dentro dos seus domínios, e naquele momento, em 1648, que é o final desta guerra, 1648, eles assinam, os católicos, a família Habsburgo, que era o grande coordenador dessa massacre, assina a paz de Westfália. Deixa eu ver se eu sei escrever. Como se vê? Esta paz de Westfália, ela é assinada por quê? Porque a partir daquele momento se elimina a religião oficial, um rei, uma nação e uma religião, se elimina a questão de perseguição, porque os evangélicos haviam ganhado a guerra. Ganhado como? Com a ajuda de um cardeal, com a ajuda de um rei católico. E outra coisa que eu esqueci de citar aqui, neste momento aqui, quando o rei da França entra na guerra, eles convencem, eles trazem o apoio dos países árabes, daquelas nações que eram árabes muçulmanas, e esses exércitos árabes vêm e guerreiam, que eu falei antes, vêm e guerreiam a favor da União Evangélica. Os católicos estavam lutando contra os católicos. Os católicos, e aí para dar o peão da balança vem os árabes a favor. Irmão, perceba que Deus usou tudo que tinha. Deus usa um país católico, um cardeal e os árabes para dar vitória para os evangélicos. Irmãos, não se fala sobre isso dele. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas a questão, se naquele momento a igreja, os evangélicos tivesse ganho, veio com Deus, claro que Deus ia fazendo guerra do mesmo jeito, mas não era a guerra que ganhou. É que a partir daquele momento a Europa estava livre. A Europa, que era conhecida como cristandade latina, perde esse nome. Por quê? Não é mais uma cristandade latina, porque não está mais ligada à Igreja Católica. Então o povo tinha liberdade para servir a Deus. O povo podia ser crente ou católico na mesma nação. Apesar que, irmãos, temos que entender que depois disso teve muitas perseguições ainda. É muito bonito o papel, que nem o Dom Pedro I, Pedro II lá nas margens do Rio Ipiranga, eles tinham independência ou morte, né? Foi uma bênção, aquela coisa toda. Não foi isso que aconteceu. Então, da mesma forma, foi ali, teve muito mais perseguição, muita gente morrendo, até que tudo se acalmou, foi anos ainda de perseguição, tá? Principalmente sobre os huguenotes, aqueles que eram os puritanos, foi muita gente perseguida ainda, porque não eram definidos como evangélicos, né? Mas naquele momento, a pessoa que era evangélica, ela teve direito a ter suas posses de volta, ela teve direito a dizer que era evangélica, teve os seus cultos liberados, ou seja, nos grandes países, naquele momento, acabou a perseguição. Os católicos estavam aqui, os evangélicos estavam aqui. Tudo isso é muito bonito, a gente sabe que não foi só isso, foi muito mais sangue que teve pela frente, mas naquele momento cessa essa guerra e é proclamada a paz de Westfália. A partir do momento os Habsburgo têm que assinar o decreto, abaixar a cabeça, voltar para o meio das pernas para o seu país e ficar bem quietinho. Parece até que deixar de existir, né? Mas na verdade não, na verdade estão aí até hoje. A porta nós orávamos nesse momento, porque não é bem assim. Eles continuam até hoje muito vivos e muito influentes ainda no nosso meio. Porém, na Europa, acabou. E aí o que acontece? Acabou na Europa. Não tem mais problema, não tem mais perseguição aos evangélicos, beleza, o que o católico faz? Nós precisamos criar uma nação 100% católica, longe da praga protestante. E aí, a partir deste momento aí, é enviado as grandes navegações. A história da igreja se confunde com a história humana, irmãos. Não tem como desvencilhar. Porque aí nós falamos, olha só, 1648. Nós falamos aqui nas grandes... Quando é que o Brasil foi descoberto? 1500. Os católicos estão procurando territórios a serem conquistados. E aí eu tiro o chapéu para Portugal, eu falei na aula passada, um país desse tamanhozinho assim. Foi a última grande potência mundial que dominou o mundo todo, irmãos.
nós temos que ver o lado ruim, né? Tem que ver o lado ruim. Por exemplo, o que a Inglaterra fez? A Inglaterra colonizou, por exemplo, a Índia, a Inglaterra colonizou parte da África, né? Foram, tipo assim, foi uma colonização devastadora. Se você assistir filmes e ler sobre partes históricas, você vai se surpreender, né? Com a escravidão, enfim. Para quem eu gostaria que você assistisse um filme, irmãos, que é um filme Invictus, que fala do Nelson Mandela. Alguém já assistiu? Já. Invictus? Eu assisti umas 3, 4 vezes já. É um filme real, né? Quando eles ganham a Copa, das Nações Africanas, né? Ganham invictus, inclusive, com futebol, com rugby, né? E depois ainda no tempo do Mandela, ganharam a Copa de Futebol das Nações, né? Também, com a seleção da África do Sul. E Mandela é um exemplo, irmãos, tremendo, né? Infelizmente eles estão hoje mudando a história desses homens aí por uma questão racial e ideológica, né? Que não tem nada a ver, né? O Mandela é um herói, porque o cara que ele fez pelo país, e a África do Sul não era. Eu achei um documentário feito pelo amigo dele, ele disse o seguinte: esse não era o sonho do Mandela, porque eles se tornaram uma minoria rica hoje, de origem negra africana, para poder destruir a minoria rica branca que tinha lá dentro, os africanos, né? Para poder destruir, eles criaram, mas o povo pobre continua mendigo do mesmo jeito. Ele visita, eu vi um documentário que ele visita uma das favelas lá, irmãos, gigantesca na África do Sul. A África do Sul é o país mais rico, mais desenvolvido da África, do continente africano, né? E você visita lá e você vê, como Joanesburgo, né? Uma cidade linda, foi a sede da Copa do Mundo lá, uma cidade linda, né, irmãos? Uma cidade moderna, mas as favelas, coladas de Joanesburgo, favelas gigantescas, que põem o Brasil aí na chinela, favelão do Brasil na chinela, favelas gigantescas. E eles diziam assim: esse não era o sonho de Mandela. Esse não era, tanto é que você vê no filme, né? Mandela conserva a seleção africana com apenas um jogador negro, e conserva isso porque nós precisamos deles aqui. Nós queremos fazer uma nação só. Esse cara é tremenda, a história dele é tremenda. É poucos homens que são homens que marcaram a história. Eu não sou, não é meu herói, mas a história de vida, a gente tem que respeitar a história das pessoas, né? Mas eu vi uma reportagem no Catar também, né? Se for ver, é um dos lugares mais ricos do mundo, né? E daí até nunca fui tão fã, mas era a Glória Maria, eu lembro até hoje assim, que ela mostrou que dentro no centro ali, né? Até porque lá o calor é absurdo, né? Mas no centro, assim, os pontos de ônibus tudo climatizado e tal. Mas daí ela disse: quem construiu essa cidade? Daí eles saem e vão para uma periferia. E é tão pobre que eles moram tipo em muitas pessoas junto, tipo, para poder pagar um aluguel, o saneamento, assim, daí tu não consegue conceber ou acreditar que tu tá falando de uma cidade mais rica do mundo, e as pessoas que construíram vivem literalmente na miséria absoluta. É uma coisa assim sem precedente. Então, às vezes é isso que eu digo, né? Às vezes a gente pensa assim no desenvolvimento, sei lá, uma China da vida, a China é uma potência. Eu sempre digo isso, e isso está voltando para o povo deles, ou são escravos, né? E isso aí, às vezes a gente tem também, claro, eu digo, a fiel da balança é sempre o equilíbrio, né? O meio é a virtude, está no meio, aqueles outros, né? Está no meio, porque se você vai para um capitalismo selvagem extremo, ou se você vai para um socialismo extremo, você não, só um lado se dá bem, né? É verdade, a gente está no meio mesmo, né? O criador do calvinismo disse que é pela predestinação, né? O criador nossa teoria de pensamento, fugiu o termo agora, do arminianismo, Jacob Armini, diz que é pela graça, né? E Jesus veio e disse que é pela cruz do meio, né? Não é nem pela esquerda, nem pela graça, é pelo meio. É por ele, né? Ele é a porta, isso é a porta. O meio, por isso que é bem pro meio, Jesus convida que ele é um bem pro meio, né? O meio é o centro. E ser centro não ser nem salgado, nem sem sal, é ser temperado. O meio é andar na corda ali, no limite, né? É tremendo isso. Não é ausência de posição, o que tu falou agora é muito importante, né? Porque a gente, se nós pensar nós somos o sal da terra, mas sal demais também estraga, né? Estraga. É interessante isso, pensar nesse ponto. Hoje a comida você não salga, você tempera, né? Inclusive a carne que a gente tempera com mais sal, você bate antes de servir o churrasco. Você não consegue comer com sal. Porque o sal demais, o sal insípido era usado o sal que perdia o sabor com o passar do tempo. Ele era usado em cima do mármore branco do templo, né? Porque o templo foi de mármore branco e as pessoas entravam com o pé molhado para se lavar na entrada e escorregavam e caíam. Então eles caminhavam, espalhavam o sal, ninguém viu o sal, mas eles caminhavam e dava aquela fricção, aderência, né? E as pessoas ficavam fixas ali, né? Tanto é que Tiago, o justo, tanto orar sobre o sal, tinha o joelho que nem o joelho de camelo, né? Tanto tempo permanecer sobre o sal, orando.
mas o sal em demasia também ninguém suporta. Tanto é que o termo salário vem de sal, né? Vem os quadrados de sal, as pedras de sal, que era o pagamento do salário da época, né? Naquela época todo mundo queria mais sal, né? Até hoje queremos, né? Até hoje queremos mais sal. Mas era sal mesmo, porque era salgado receber, né? Era salário, era salgado receber, era difícil receber aquilo. Em alguns países ainda, algumas regiões mais, por exemplo, aqui na América Central, ai, não fugiu o nome, no Himalaia, que as regiões mais distantes, assim, ainda hoje, eu assisti um documentário um tempo atrás, irmãos, você nunca perde para adquirir informação, sabe? Você vê muita falando que assiste documentário X e nunca perde para... Eu não perco tempo porque aquilo não me edifica. Vejo filme também, tem muita coisa boa eu tiro de filme também, mas vejo os filmes que eu posso ver. Aquilo que não me edifica, eu não perco tempo também, não leva a lugar nenhum. Mas tudo que você pode fazer para adquirir conhecimento é bom e isso vai te ajudar. E eu lembro que eu vi no documentário que o cara passava não sei quantos dias lá, enfim, com os caras caçando, aqueles caçadores de falcões ainda, né? Que eles moram no lugar ermo, são pessoas que moram beduínos, né? Que não tem morada fixa, eles moram em umas casas feitas de pele, que eles removem de um lado para o outro, e lá ainda é pago, o ganho deles ainda é feito, o cara cortando no chão assim um quadrado de sal, extraído do sal, ele cortava assim empilhando, e o cara trabalhou tantos dias, ele recebia um quadrado de sal, que era o salário dele. Isso agora não é agora, nesse tempo estamos aí conectados com o mundo inteiro, tem regiões assim ainda, né? E às vezes eu penso no Alasca, né? Eu tenho vontade de morar num lugar desse, né? É um país evangélico, é um país que não, sabe, irmãos? Tem um país que é Finlândia, os homens de gelo, Finlândia, aquele país que surpreendeu na Copa do Mundo retrasada, né? A Finlândia é um país evangélico, é um país cristão, mas é um país evangélico. Lá tem a religião oficial, os evangélicos. Tem catolicismo também, tem, mas eles são maioria esmagadora evangélicos lá. Eu penso que Jesus morar num país desse, né? A gente fica pensando, não, mas o nosso Brasil é onde nós temos que mostrar a diferença. O nosso Brasil é uma bênção. Nosso Brasil é uma bênção, eu declaro, é uma bênção. Não é o país da prostituição, não é o país das drogas, não é o país do futebol, não é o país do carnaval, não é o país do Senhor Jesus e Deus há de trazer justiça para esse tempo. Não, fala, garoto. Tem curiosidade? Pergunte. Não, é que tipo, a gente tem bastante falar da Igreja Católica, que a gente está aprendendo bastante, mas muitas vezes eles, por exemplo, esse dia eu levei meu amigo que é católico, ele veio nos adolescentes comigo. A gente tá falando de oração e tal, a gente falou, o Bruno vai orar. E daí ele disse, tá, se eu souber uma, eu tive que explicar pra ele que nós orávamos como a gente queria, que não tinha uma oração específica, seguida, né? assim. A gente foi católico, a gente não tem, sabe que a gente foi católico, né, amigos? Especialmente que a gente passava o tempo de reza, assim, eu fico observando, eu vi no culto da congregação esses dias aqui, no terço, e eu fiquei lembrando, irmão, assim, que porque cada um tem um jeito, né? Eu observo a congregação haitiana, eles tinham um jeito de adorar, um jeito de manhã, eles estavam, eu preguei no culto das irmãs, vim na escola dominical primeiro, depois voltei para casa e vim ministrar no culto da congregação. E uma jovem aceitou Jesus, foi uma manhã muito gostosa, assim, e eles estavam dançando, e eu já entrei e não fiquei naquele ritmo, porque eu já nem gosto mesmo, né? Coisa boa demais. E batendo palma, aquela coisa toda e tal, mas eu fico observando, tipo assim, sabia, de repente já estão olhando para trás, parece, tipo assim, é deles, né? Eles bem distraídos da vida, assim. Eu lembro de nós católicos, irmãos, não estou dizendo que eles são assim, né? Mas nós católicos, o só Ave Maria se esconde, assim, olhando de volta, e o pessoal do lado negociando vaca, e o pessoal do lado, São Bardo tinha acontecido isso aqui, eu vi, na minha frente, vocês quiserem, eu tenho que contar quem foi. Negociando uma vaca na minha frente, assim, eu não lembro o valor, mas estava negociando a vaca, estava feio o negócio ali. Enquanto isso, a dona Loreci na frente cantando, lá, lembra a dona Loreci, mãe da Jerusa, do Jorge? Cantando, lembra? Cantando na frente, hoje isso era terrível. Cantando na frente lá, e a mulher cantava muito bem, tinha um vozeirão, né? Jerusa também, lembra até os nomes. E nós sentávamos lá no último, nós sentávamos naquele banco lateralzinho assim, aquele branco, era o branco dos como é que dizia o pastor Ulisses, não era Jaguara, aquela da catervagem, né? Quem não presta, senta lá naquele banco. Tinha um banco, a igreja era assim, bem grande, casei lá, mas tinha um banco compridão lateral lá que se sentava, aquele não, só o pessoal da turminha que não dava para nada. Sentava no caso eu, o Gil, o Santinho, mais um grupinho. E nós, aqui um lado do outro, assim. Era o último, e sempre uma briga pro último banco, porque se nada assim, ficava torto para olhar pro púlpito, né? Pro altar. Então o último lugarzinho lá era quem sentava lá primeiro lá. Sempre tinha um meitinho que ia chegar primeiro, né? Naquele cantinho lá, nós ficávamos, a missa, culto de verão, sangue de Jesus tem poder. E tinha um banquinho para dobrar o joelho, né? A hora que ficava a hora da oração, não sei das contas, né? Dobrar o joelho, a gente dobrava o joelho, ficava umas rezas, levantava, e 50. Meu Deus, tinha uma aqui que só fazia assim, com a unha assim, aqui, não lembro. Lembra aquele, umas cruzitas que tinha assim? Antes do sangue de do ministro falar. Ah, você tem ideia disso aqui, né? Vai falar, né? Mas nós éramos assim, irmãos.
Parece que para nós é uma loucura, mas nós era bem assim. Proclamação do Né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Mateus. não sei o quê. Graças a vós, Senhor. Daqui a pouco eu abro o manto aqui, vou fazer uma missa. Então, mas nós éramos cegos, uma fé cega, uma fé morta. Em 1500, irmãos, aparece uma coisinha aqui chamada Brasil, que na verdade é assim. Né? Em 1500 aparece o Brasil. Brasil aí, eles vêm com as grandes navegações para cá, perceba só. Tá aquela explosão na Europa, a guerra acontecendo lá, aquela coisa toda, e o Brasil sendo descoberto. E quando chegam no Brasil, eles chegam com uma questão. O Brasil é o lugar ideal para criar um país 100% católico. Aí eu vou dizer para você que eu penso errado, né? Eu falei aqui, vem um homem, eu falei isso no curso, inclusive, na videoaula lá, que vem um cara chamado Frei Henrique de Coimbra. Não sei se quer Coimbra assim, vai correr cá, mas enfim. E esse cara vem junto, porque cada navegação católica tinha que ter um representante da igreja.